Então, nós vamos ler hoje o texto que se encontra em Atos, capítulo 17, a partir do versículo de número 24, e leremos até o versículo 34. Nós vamos fazer um contraste, irmãos, nesta leitura. O próprio texto faz esse contraste entre Deus e deuses. Deus e deuses. A gente percebe a distinção aqui entre o Deus verdadeiro e aqueles que de maneira nenhuma são Deus. E quando nós falamos deuses, é com D minúsculo, né? A Bíblia apresenta Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus singular, o Deus ímpar, o Deus único, esse Deus com D maiúsculo, o Deus revelado a Israel, o Deus criador, e apresenta deuses que, na verdade, não são deuses, mas são tidos como deuses. Mas estão entre aqueles que têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. E a Bíblia fala que servir a deuses assim é uma desonra ao Deus verdadeiro e é uma diminuição do próprio ser humano. O ser humano se diminui, o ser humano se rebaixa, porque a palavra diz: tornem-se semelhantes a eles os que os adoram, os que os servem. Perdem o seu propósito, perdem a vida verdadeira que vem do Deus verdadeiro, aqueles que se dedicam a deuses falsos. Tornam-se nulidade. Irmãos, é um assunto tão importante. Deus, ele não divide a sua glória, Deus, ele não compartilha a sua singularidade, e nós precisamos refletir sobre isso e jamais permitir que haja na nossa vida qualquer tipo de rivalidade, permitindo que algo ocupe também na nossa vida o lugar que é devido exclusivamente a Deus. Diz assim então a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 24, após a introdução de Paulo no Areópago. Daqui a pouco nós vamos rever esses versículos que antecedem, mas Paulo começa a sua pregação. Ele expõe o Evangelho, aqui narrado de uma forma resumida por Lucas. Lucas escreve um extrato daquilo que Paulo expôs naquele lugar, lá no Areópago, a mais alta instância cultural do mundo da época. E Paulo lá, no meio de filósofos de diversas vertentes, no meio de homens das letras, homens estudados, homens das diversas ciências, e Paulo lá, servo de Deus, cheio do Espírito Santo, semeando a palavra que transforma vidas. E Paulo, então, se dirigiu a eles dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos,
como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Irmãos, na semana passada falamos sobre o cristão e o mundo. Afirmamos que o verdadeiro cristão compartilha dos sentimentos de Deus e que, por conseguinte, por compartilhar dos sentimentos de Deus, o verdadeiro cristão proclama o evangelho que produz a glória de Deus. Hoje veremos o conteúdo da proclamação do evangelho por parte de Paulo no Areópago em Atenas. E para que a gente se localize bem, eu peço a você que reveja comigo o versículo de número 22, quando, ao receber a oportunidade de falar, ao receber a oportunidade de se manifestar, Paulo introduz sua palavra, destacando algo que é comum a todos os homens sem exceção, a religiosidade. Comum até mesmo ao ateu. O ateísmo do ateu é sua religião. Ele estuda sobre isso. Ele se prepara para defender isso. Ele tem isso como convicção que o move. É uma religião deturpada, como outras religiões. Mas o ateu tem uma religião. Ele tem fé naquilo que crê. O ser humano tem em si a semente de Deus. Quando Deus criou o homem e soprou no homem o fôlego de vida, Deus instilou no homem algo da sua natureza, e o homem quer saber de onde veio aquilo que o fez viver. O homem busca a sua origem, e essa busca é religião, é procurar o contato que leva à origem. E Paulo começa assim, andando por Atenas, ao invés de colocar os seus olhos na suntuosidade da arquitetura, dos edifícios, das estátuas, da beleza de uma cidade toda trabalhada, uma cidade que já tinha um longo histórico de glória, de poder, de sabedoria. Ao andar por aquela cidade, Paulo olhava com os olhos de Deus e o seu espírito se revoltava por causa do que ele via. Mas ele não começou o seu discurso combatendo, ele começou o seu discurso citando, fazendo contato com os atenienses. Ele citou aquilo que a Bíblia diz que é parte de todos os homens.
o senso do divino, o senso de que há algo além de nós mesmos. E ele então disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E ele prossegue, ressaltando no versículo de número 23, algo que a história mostra. Em Atenas havia altares erigidos a deuses desconhecidos, talvez com medo de que dentro daquele universo enorme de deuses pudesse faltar algum, quem sabe, aquele que havia interferido na vida e operado uma bênção, operado um milagre, manifestado poder e ouvido uma oração. Então, para evitar que isso acontecesse, no meio de todo aquele panteão, no meio de toda aquela diversidade de deuses, havia também altares a deuses desconhecidos. E Paulo parte dali também. Ele destaca o senso da religiosidade e ele fala sobre o Deus do qual eles eram ignorantes. E Paulo então diz: olha, esse que vocês adoram sem conhecer, é o que eu estou anunciando. E ele começa a falar desse Deus. Ele começa a falar de características de Deus, distinguindo-o entre os deuses. Em primeiro lugar, ele ressalta que esse Deus é a fonte de toda a vida. É a fonte de toda a vida. Ele fez o mundo e tudo o que nele existe. Do Senhor, desse Deus, é a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e aqueles que habitam o mundo. Ele é o Criador de todas as coisas e, como tal, não está restrito a lugar nenhum. Sua assinatura está em cada obra criada. Ele enche céus e terra. Ele enche todos os lugares. A pergunta que temos que fazer não é onde Deus está, e sim, onde Ele não está. Não existe lugar onde Deus não esteja. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. E ali Paulo já começou a colocar alguma interrogação na mente daqueles atenienses que conviviam com diversos altares e deuses que moravam, que habitavam esses altares. Paulo mostra que este Deus não é controlado, não é um Deus de estimação, mas é Ele quem controla todas as coisas. Eu não sei se você já viu, talvez num filme, talvez em algo que retrate a cultura brasileira, com relação ao conhecido Santo Antônio. Eu não sei se é esse mesmo que é o chamado santo casamenteiro. É Santo Antônio, né? Então, de repente, alguém faz lá uma promessa a Santo Antônio para que Santo Antônio providencie um casamento, né? Providencie ali um pretendente, e de repente não dá certo, o pretendente não vem. Aí eu já vi algo nesse sentido de alguém pegar e falar: olha, Santo Antônio, você não me atendeu, e pega a minha imagem e vira de cabeça para baixo. Vocês já ouviram coisa assim? Vira a imagem de cabeça para baixo. Deus, que é virado de cabeça para baixo pela contrariedade de alguém que não foi atendido. O Deus vivo e verdadeiro controla todas as coisas, das partículas mais microscópicas até as maiores estrelas do cosmos. Nada foge do controle de Deus. O homem precisa parar
de querer controlar a Deus. Ele é o controlador, Ele é o soberano, e nós precisamos nos curvar diante da sua majestade. E Paulo prossegue dizendo, olha, ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, uma oferenda, uma vela. Ele não é servido por mãos humanas, não. Como seria assim? É Ele mesmo quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Se teu pulmão está funcionando, é porque Deus está trabalhando na sua vida. Se o seu coração está batendo, é porque Deus é o motor que o faz bater. Ora, que loucura! Pensar que nós podemos controlar Deus. Não, Ele não é servido por mãos humanas. Ele não precisa do homem. Nós só estamos de pé, porque a nossa vida vem da parte dEle. Ele nos dá vida. O seu fôlego de vida nos sustenta. Respiração, o ar nos sustenta, que vem de Deus. E tudo mais. Tudo mais. Será que você pode pensar em alguma coisa que vai além disso? Isso também vem dele. Isso também. Pode ser que haja um órgão dentro do seu corpo muito importante. Você não sabe nem da existência. Está lá porque ele fez. Está funcionando porque ele está mantendo a funcionalidade. Ele cuida do seu fígado, do seu pâncreas, dos seus rins, dos seus pulmões. Ele cuida dos nervos, cada um. Ele cuida de cada célula, de cada tecido. Ele cuida de tudo. Tudo mais. Pensou em algo além disso? Também isso. Também. As papilas gustativas que nos fazem sentir o sabor do alimento. As cordas vocais que nos fazem falar. A unha que nasce no nosso dedo menor, tudo vem dele, cresce porque ele está agindo, porque ele está atuando. A cutícula das nossas unhas, tudo vem da parte de Deus. Tudo. Pensou em algo mais? Isso também. Ele nos dá vida, respiração, e tudo mais. Ele é a fonte de toda a vida. Nele toda a vida tem o seu fôlego. O texto prossegue dizendo, de um só fez toda a raça humana para habitar toda a face da terra. De um só, de Adão, ele fez todos nós que aqui estamos, todos os que estão nesta cidade, nesse estado, nesse país, nesse continente, nesse mundo, todos os bilhões que vivem nessa terra, que já viveram e ainda viverão, de um só, Ele fez. Conhece o seu DNA, conhece cada particularidade do seu corpo. Não te confunde com qualquer sósia, não. Ele distingue. Se você tem um gêmeo idêntico, ele sabe as diferenças exatas. Esse é o Deus vivo e verdadeiro, fonte de toda a vida. E Paulo começa dizendo isso. Ele ressalta ser este Deus a fonte de toda a vida, e ele acrescenta dizendo que Deus, com objetivos, estabeleceu limites para o homem. Com propósitos, Deus estabeleceu limites para o homem. Se nós continuarmos a observar o texto, a partir do versículo 26, na sua parte final, o texto diz, havendo fixado
os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus fixou os tempos previamente estabelecidos em sua agenda divina, e Deus fixou os limites do avanço do homem, com propósitos, com objetivos. Deus estabeleceu limites. Ele controla o tempo, Ele controla os avanços, Ele controla tudo. E estes limites, este controle, Ele estabeleceu para que o homem reconheça sua dependência dEle. Por mais ansioso que o homem esteja, ele não acrescenta um passo a mais, alguns segundos a mais ao curso de sua vida. Pode ser cuidadoso com a sua saúde física. Essa semana, conversando com uma pessoa na sociedade, essa pessoa me disse, falando do tratamento de Deus na sua vida, na sua família, disse assim: olha, pastor, a minha esposa do nada, e nós estávamos num ambiente onde havia comida ali, havia um café que foi oferecido, e ele comendo alguma coisa, ele disse assim: olha, você acha que a minha esposa comia isso aqui? Não, a minha esposa fit, cuidava da saúde, não comia qualquer coisa, fazia exercício, e de repente ela teve um infarto, ela ficou entre a vida e a morte no hospital, ela precisou colocar 3 estendes no seu coração, do nada. Gente, algumas coisas acontecem assim para mostrar que a segurança não está em nossas mãos. Nós podemos fazer tudo como precisa ser feito para ter longevidade, e de repente a gente sai na rua, tropeça, cai, bate a cabeça e morre. Eu perdi um tio assim, saudável, foi fazer caminhada, numa rua de terra, enquanto ele estava andando, no momento, ele caiu e bateu a cabeça na tampa da caixa de esgoto ali, que era de ferro. E ali ele teve um problema na sua cabeça e foi internado, e dali ele só saiu para ser sepultado. Nós temos limitações. A vida não está nas nossas mãos. Deus colocou limites, Ele estabeleceu os tempos previamente, os limites do nosso alcance. Os homens ficam naquelas ideias estúpidas de congelar células, de tentar fazer com que a vida avance. Deus estabeleceu limites. Os anos da nossa vida não passarão de determinado número, e pronto. Por mais que a medicina avance, ela não vai reverter isso. O salário do pecado é a morte. E isso é para mostrar que nós somos dependentes de Deus. Nós nascemos dependentes. E se nós morrermos de velhice, nós morreremos dependentes. Há uma certa semelhança entre a infância e a velhice, entre o nascimento e a morte. Porém, no nascimento nascemos dependentes, mas com a esperança de expansão, de crescimento. A criança nasce, ainda não tem os seus dentes. A criança nasce, a luz do sol queima os seus olhos, não consegue distinguir bem as cores, não consegue distinguir bem as formas. A criança nasce sem saber falar, nasce toda dependente. Ela não anda. Quando começa a se alimentar, o seu organismo não está preparado para receber o alimento, começa a ter as cólicas,
as cólicas intestinais, o estômago precisa também se adaptar com as novidades, o som fere os ouvidos, mas existe a esperança de expansão, a esperança de que daqui a pouco a criança vai conquistar o mundo, vai crescer, vai avançar. Vocês já viram naqueles livros de ciências? A criança pequenininha, engatinhando, daqui a pouco ereta, andando, aí vai crescendo, de repente um homem forte, caminhando assim, daqui a pouco começa a ficar encurvado, começa a perder força, e chega na senilidade, chega na velhice, os olhos já começam a ficar embaçados, vai retornando para aquilo que havia lá no começo. Já não enxerga bem, mas não há a esperança que havia na criança. Agora se espera a morte. Não há mais esperança de expansão. Agora há esperança de que o corpo veja corrupção. O pó vai voltar ao pó. Os braços, outrora fortes, agora tremem. E quem sabe não conseguem carregar nada. As pernas firmes que talvez corriam, agora, quem sabe, sem condição de dar um passo. O livro de Eclesiastes fala de forma profunda e realista sobre isso. Mas Paulo falou isso aqui em Atenas, no Areópago, quando ele disse que Deus estabeleceu os tempos previamente, estabeleceu previamente os tempos, para mostrar ao homem a dependência que o homem tem de Deus. E os limites da habitação. Deus colocou limites também nos avanços, para que o homem perceba o quanto precisa de Deus. O texto prossegue, no versículo de número 27, e o texto fala que, sendo assim, o homem vai buscar, o homem é levado a buscar a Deus. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar, se procurar, vai achar. Até o cego procurando encontra, mas ele vai procurando, encontra, e de repente ele coloca a mão, ele sabe que tem algo ali, mas não vai entender muito bem o que é aquilo. Ele não sabe porque nunca viu. Procurar no escuro, procurar nas trevas, mas encontrou alguma coisa. Ele encontrou algo. Se porventura tateando o possam achar, se bem que não está longe de cada um de nós, ele se fez próximo a nós, ele se fez conhecido. O Deus que é exaltado no céu se tornou conhecido do homem, por amor, por graça, ele se colocou perto, se bem que não está longe de cada um de nós. E Paulo acrescenta, ele está tão perto, que nele movemos, nele vivemos, nele existimos. É nele. Ele é a fonte da vida. E ele estabeleceu limites para que o homem reconheça sua dependência dele. Paulo cita poetas daquele tempo, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Segundo a história, aqui Paulo estava citando um poeta cujo nome Arato, do 3º século antes de Cristo, e talvez esse poeta Arato estivesse citando um outro poeta anterior a ele. Mas Paulo vai e faz
a sua citação. Se bem que não está longe de cada um de nós, como um dos vossos poetas tem dito, dele também somos geração. Por favor, entenda, meu irmão, este ponto aqui, que é um ponto muito importante, quando fala que nós somos geração de Deus. Nós somos geração de Deus. Veja, o que é que diz o Salmo de número 82? Isso aqui é importante para a gente entender o que vem na sequência. Salmo 82, versículo de número 6. Nesse salmo, nós lemos assim: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Presta atenção aqui na citação, né? O texto está dizendo, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. O Senhor Jesus, citando este salmo, em João capítulo 10, o versículo de número 34, capítulo 10, versículo de número 34, o texto diz assim: replicou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode mentir, irmãos, até aqui apenas, o que eu quero destacar é que o texto, aqui em Atos, quando fala que nós somos geração de Deus, o texto está falando que a obra criada, ou os seres humanos, em certo sentido, em certo aspecto, são geração de Deus, são deuses. Os homens, em certo sentido, me entendam, porque nós temos a nossa origem em Deus, e nesse sentido, tendo a origem em Deus, nós somos deuses, no sentido de sermos geração de Deus. E o texto bíblico está dizendo aqui, dele somos geração, nós somos provenientes dele, somos filhos por criação, nesse sentido, muito diferente da questão da adoção bíblica. Esse ponto é importante para o prosseguimento daquilo que a gente vai destacar. É muito importante. Nós estamos dizendo aqui que com objetivos Deus estabeleceu limites para o homem. Eu quero encerrar ressaltando um terceiro ponto. E neste terceiro ponto, Paulo, lá no seu discurso, na sua pregação no Areópago, ele proclamou que Deus, de forma objetiva, se deu a conhecer. Deus, de forma objetiva, se deu a conhecer. Ele é a fonte de toda vida. Com objetivos, ele estabeleceu limites para o homem. E de forma objetiva, ele se deu a conhecer. A partir do versículo de número 29, o texto prossegue dizendo assim: sendo, pois, geração de Deus, vocês que foram criados por Deus, e de certa forma são deuses, no sentido de virem dele, como é que vocês podem pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados e esculpidos, trabalhados pela arte e imaginação do homem? Gente, olha o raciocínio de Paulo. Ele começa a mostrar a loucura da idolatria, a loucura de adorar deuses no lugar de Deus. A idolatria ofende a Deus. A idolatria desonra o homem. O homem que porta a imagem de Deus
e que deveria se elevar a esse Deus, faz para si deuses portadores da imagem pecaminosa do homem e se rebaixa a esses deuses. É o reverso, é o caminho contrário. Ao invés do homem se elevar pela adoração, conhecendo a divindade, o homem se rebaixa, se diminuindo aquilo que ele produz com mãos pecadoras, e se desonra na idolatria. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata, pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. É loucura, é loucura. O homem está achando que dessa forma está fazendo algo bom, algo sábio. Não. Inculcando-se por sábio, o homem está manifestando loucura, mudando a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Qualquer tipo de idolatria é loucura. Ao invés de promover o homem, diminui, desonra. E Paulo então clama isso àqueles atenienses idólatras. Alguns idolatravam estátuas, alguns idolatravam a filosofia, alguns idolatravam a sabedoria, alguns idolatravam outras coisas, e os deuses são tão variados quanto é a imaginação do homem. Homens idolatram prazer, homens idolatram dinheiro, homens idolatram status, homens idolatram uma infinidade de coisas. Sempre que o foco da vida é desviado daquele que é a fonte da vida, daquele de quem somos geração, e é colocado em algo menor que isso, o homem incorre em idolatria. E o texto prossegue. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, pois, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O evangelho estava chegando ali em Atenas, através da providência de Deus, e aqueles homens agora estavam tendo contato com o Deus verdadeiro. Eles estavam tendo contato com o evangelho. Eles não precisavam mais ficar tateando no escuro, tentando encontrar alguma coisa, colocando as mãos e tentando descrever pelos seus sentidos o que era aquilo. Agora eles estavam com os olhos abertos para a revelação objetiva de Deus, a revelação que mostra quem Deus é. Notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Irmãos, Paulo cita rapidamente aqui, ou Lucas, cita rapidamente esse extrato do sermão de Paulo. Não sabemos mais o que é que Paulo tenha falado naquele momento, mas Deus quis que chegasse até nós esse texto. E aqui, Paulo, ele fala de Jesus de uma forma muito rápida, de uma forma muito sucinta. Lucas registra estas palavras de Paulo, talvez ouvidas do próprio Paulo, muito possivelmente. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça
por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o de entre os mortos. Os epicureus e os estoicos tinham algumas crenças. Os epicureus acreditavam que o mundo estava entregue ao acaso. Os epicureus acreditavam que, por causa disso, o homem deveria se entregar ao prazer. Os epicureus entendiam que não havia vida após a morte, não havia julgamento após a morte, que se deveria viver à vontade a vida, aproveitar ao máximo, entendendo que viveu, morreu, acabou. Os estoicos, por sua vez, entendiam que o mundo era controlado por um destino fatalista, por um acaso fatalista, e que eles deveriam viver uma vida de honra, entregando-se à dor, porque após a vida eles fariam parte da grande divindade panteísta que é toda a criação, eles seriam incorporados nisso. E Paulo, então, ele fala aqui, mostrando que existe Deus pessoal, que existe vida após a morte, que existe ressurreição, que existe julgamento, que haverá um tempo de prestação de contas, que haverá um tempo onde a vida será passada a limpo diante deste Deus. E Paulo vai falando, e aqueles homens vão ouvindo aquilo, e vão sendo confrontados pelo Evangelho, o Evangelho que confronta o homem. E o texto então termina dizendo que após a palavra de Paulo, houve algumas respostas. Após Paulo falar, e eles ouviram Paulo falar, até quando ele falou de ressurreição, e ali eles então tiveram respostas diferentes. Uns escarneceram, talvez os epicureus, o grupo dos epicureus, uns escarneceram, uns disseram a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião, quem sabe do grupo dos estoicos, não entenderam ser algo relevante para aquele momento, quem sabe depois a gente conversa sobre isso. E Paulo se retirou do meio deles, Paulo saiu. Mas o texto finaliza no versículo de número 34, dizendo que houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Irmãos, a palavra nunca volta vazia, mas prospera para aquilo que Deus a designou. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre produz o fruto designado pelo Senhor. Houve alguns homens que se agregaram a ele e creram. A fé salvadora foi despertada no coração de alguns. É interessante a forma como a palavra coloca, entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Eu fiquei pensando, por que é que a Bíblia cita duas pessoas pelo nome e fala de outros mais, indistintamente, sem citar nenhum tipo de informação, além de dizer que eles creram? Mas por que é que falou de Dionísio? Por que é que falou de Dâmaris? Dionísio, Areopagita, talvez um funcionário daquele lugar, alguém que prestava serviço ali, alguém que já havia ouvido um número sem fim de discursos, de palestras, de preleções no decurso da vida, um homem que havia recebido o seu nome em homenagem ao deus Dionísio,
da religiosidade grega, deus do vinho, deus das festas, o deus Dionísio, que ficou conhecido como o único filho de uma mortal a ser transformado em um deus em toda a mitologia grega. Zeus se envolveu com uma princesa humana e teve um filho. E esse filho se tornou o deus Dionísio, um homem que se tornou Deus, um deus pagão, um deus da mitologia grega, deus das vinhas, deus das festas, deus do vinho. E Dionísio se converteu. Dionísio, aquele cujo nome se remetia ao homem que se fez Deus, se converteu ao Deus que se fez homem. Se converteu ao Deus que deixou os céus de luz e veio ao mundo de trevas para iluminar olhos cegos, olhos que não conseguem ver, a fim de que na sua luz nós possamos enxergar o que pelo pecado não conseguimos enxergar. Aquele que recebeu o seu nome do homem que se fez Deus, agora se converte ao Deus que se fez homem. Possivelmente pela tradição histórica, Dionísio tenha se tornado o primeiro líder da igreja cristã em Atenas. Talvez por isso, por estas particularidades, o seu nome é citado aqui. Talvez por isso é destacado o nome deste homem, Dionísio. Ele se converteu. Agora, ele conhecia o Deus que se revelou, o Deus que se fez homem, o varão que Deus destinou e acreditou diante de todos, através do qual há de julgar o mundo com justiça. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Dionísio recebeu a salvação. Dâmaris talvez uma mulher da aristocracia grega, uma mulher que possivelmente fosse conhecida pela igreja da época. E Lucas, escrevendo o seu livro, fez questão de ressaltar esses nomes, por serem nomes conhecidos, não mais importantes que os outros, mas que serviriam talvez de algum ponto de referência para Teófilo, ao receber o livro, e para a igreja que receberia o livro, e para a igreja de Cristo Jesus, quando este livro foi inspirado e colocado nas Escrituras, para nos mostrar que o Evangelho tira da idolatria morta pessoas mortas e fazem vivas para o Deus vivo. O Evangelho tira da idolatria morta pessoas mortas e as fazem vivas para o Deus vivo. Eu quero finalizar, irmãos, ressaltando que nesta noite Deus nos dá uma oportunidade de deixar tolices. Deus nos dá uma oportunidade de deixar infantilidades, insensatez, pensamentos insensatos, e de nos voltar para Ele, e de nos converter a Ele, e de clamar por Ele, e de nos render a Ele. O Deus que é a fonte de toda a vida, o Deus que com objetivos estabeleceu limites para o homem, por amor, para nos dar uma salvação eterna.
de modo que não vivêssemos eternamente em pecado. O Deus que de forma objetiva se deu a conhecer através da encarnação do Verbo. A luz veio ao mundo, a luz veio ao mundo que jazia em trevas. Deus nos dá a oportunidade de rever nossa vida nessa noite. Ninguém precisa mais ficar no escuro. A luz já veio ao mundo. Eu quero ressaltar um segundo ponto para a gente finalizar. Algo para a igreja, para nós, como servos de Deus, uma forma de ver a vida. Quando nós olhamos, por exemplo, no capítulo de número 17, versículo 16, no português esse verbo está omitido, mas ele está presente no grego. O texto diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Aqui existe um verbo, e o verbo é o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face daquilo que ele via na cidade, daquilo que os seus olhos enxergavam. Ele se revoltava. Ele olhava e ele raciocinava e aquilo lhe trazia revolta. Como que o homem criado para ser a glória de Deus está se reduzindo, está se rebaixando, vivendo uma vida aquém do que deveria viver. O homem que deveria expressar a glória do Deus eterno, está criando deuses à sua imagem e semelhança e se rebaixando a esses deuses. Paulo se revoltava em face daquilo que ele via. Versículo de número 22, o mesmo verbo aparece. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eu olho para vocês, eu vejo vocês religiosos, e o meu coração parte de dor, porque é uma religião nula, é uma religião vã, que não leva ninguém à salvação. E no versículo de número 23, a mesma história, o mesmo verbo, porque passando e observando, olhando, vendo, raciocinando, chegando a conclusões, eu percebi que vocês não conhecem a Deus, vocês não conhecem. Nós precisamos, irmãos, olhar a vida com os olhos que Deus quer que sejam os nossos olhos, olhos que vejam além daquilo que é transitório, daquilo que é visível, daquilo que é carnal. Olhos que vejam que pessoas estão perdidas na idolatria, rumando para o inferno. Ontem nós estivemos em Lobo Leite, alguns irmãos estiveram lá, e nós evangelizamos ali algumas pessoas, e ali nós compartilhamos sobre céu e sobre inferno, falando do amor de Deus, falando que Deus nos ama a ponto de ter dado o seu Filho para que nós pudéssemos morar nos céus. Não nos preocupamos em entrar em muitos detalhes, porque sabemos que essa obra é de Deus. Se Deus quiser despertar, a palavra semeada vai incomodar, e a pessoa vai procurar conhecer mais, a pessoa vai procurar entender mais aquilo. Mas tem pessoas do nosso lado caminhando para o inferno, com seus deuses a tiracolo. Pessoas perdidas. Nós precisamos nos revoltar. Nós precisamos ter uma revolta no nosso coração por aquilo que a gente vê, que nos leve a agir como Paulo agiu e a falar como ele falou. Nós precisamos olhar o mundo com os olhos de Deus. Eu peço a você que feche os seus olhos.
e que agradeça ao Deus vivo e verdadeiro pelo privilégio que você tem de conhecê-lo. O Deus que é a fonte de toda a vida, o Deus que com propósito estabeleceu limites ao homem. Os nossos limites nos mostram quão incapazes e quão necessitados somos e nos levam a agarrar a única esperança que pode mudar a nossa situação de miséria. O Deus que de forma objetiva se deu a conhecer através do Filho. O Deus que se fez homem, para que homens que se acham deuses possam reconhecer a necessidade que têm do Salvador. Senhor, obrigado por lermos a sua palavra e por termos nela instrução para a nossa vida. Nós acreditamos na vida eterna, nós acreditamos no julgamento final, nós acreditamos no céu e no inferno. Nós acreditamos um Deus vivo e verdadeiro, soberano, que controla todas as coisas, de quem nada foge à autoridade, ao controle. Nós cremos em Ti, Pai. Nós louvamos o Senhor porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos através da luz que veio ao mundo. Obrigado, Deus, porque a luz dissipou nossas trevas e pudemos enxergar a salvação, pudemos enxergar o Salvador e pudemos correr para Ele, clamando misericórdia, e fomos recebidos por misericórdia e graça. Logo nós, o Senhor nos recebeu como recebeu Zaqueu, o Senhor nos recebeu como recebeu Mateus, o publicano. Logo nós, o Senhor nos recebeu. Senhor, queremos viver a nossa vida para a Tua glória, não queremos nos rebaixar, queremos, ó Deus, elevar aquilo que é a humanidade em nós, através da glorificação do Deus do qual trazemos em nós a imagem, do qual somos geração. Nós queremos, ó Deus, que a nossa vida resplandeça o Senhor, que os outros vejam o Senhor em nós, que através de nós o Evangelho seja visualizado, ouvido, sentido. Que seja assim para a Tua glória, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos acomodar, ajuda-nos, ó Deus, a não ficarmos, ó Pai, parados, calados, insensíveis, ajuda-nos a nos revoltar, a ficarmos revoltados, ao ver pessoas vivendo aquém daquilo para o que foram criadas, ao ver, ó Deus, que o Senhor não está recebendo glória de pessoas, Pai, que o Senhor criou para a sua glória. Ajuda-nos a nos revoltar e que isso nos leve, Senhor, a amar as pessoas, a proclamar o Teu Evangelho, a falar do Salvador e a ver o Senhor operando maravilhas, ó Deus, através da cura, da salvação de almas. Age em nós como igreja do Senhor que somos. Age em nós, Senhor. Obrigado pela pregação de Paulo no Areópago. Obrigado pela conversão de Dionísio. Obrigado pela conversão de Dâmaris, ó Deus, e de outros que se converteram ali. Obrigado porque a palavra nunca volta vazia, e é um grande privilégio para nós semear a Tua palavra. Obrigado porque o mesmo Deus que estava com Paulo está conosco, o Senhor. O mesmo Espírito que estava com Paulo está conosco também. O mesmo Evangelho que ele pregava, nós pregamos. E nós podemos ver obras acontecendo como aconteceram com ele, de salvação, de mudança eterna de vidas. Para a Tua glória e louvor, e que o Senhor, o Deus único e verdadeiro, seja exaltado e adorado, não a nós, mas a Teu nome da glória.
Irmãos, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.